Fala galera, Tio Uli na área. Vamos começar aqui a aula de análise horizontal e análise vertical dos resultados da Sabesp. Isso aqui é uma continuação da aula que a gente começou ontem sobre princípios de contabilidade, que seguiu também a aula de mapas de investimentos que a gente fez. Só para a gente deixar claro aqui, essas informações que eu estou botando nessa planilha e todos os outros estudos, eu estou passando para o meu grupo de mentorados, para os meus alunos do Close Friends, do Segredos de Família e da comunidade de investimentos do Tio Uli. A gente está fazendo aqui um curso, mini curso, né, preparatório para que as pessoas possam ter acesso e estejam niveladas aí de alguma forma para a abertura do curso Factor Investing, que abre agora domingo, dia 11 de agosto, e preparando também as pessoas para que elas possam acompanhar a live do milhão, onde na segunda-feira, dia 12 de agosto, eu vou investir R$ 1 milhão na bolsa, vou mostrar para vocês tudo ao vivo na internet a partir de 3h30 no meu canal do YouTube, tá? Então, gente, o que a gente precisa entender aqui? A gente pegou as informações do ativo total, ativo circulante, caixa, várias informações aqui importantes, imobilizado, investimentos, intangíveis. Tem o passivo também, o circulante, obrigações, crédito com os fornecedores, impostos a pagar, até que a gente chega na DRE, onde a gente vai ver a evolução das receitas, a evolução de outros dados que a gente tem aqui em relação a Sabesp, tá? Deixa eu só ver se a gente está falando... Não, a gente não está falando da Sabesp, a gente está falando de outra empresa. Olha, por isso que é importante aqui, ó. Sabesp. Peguei aqui os dados, copiei, vou apagar isso tudo e vou mostrar para vocês como é que a gente faz desde o começo. Acho que é muito importante a gente entender que a dinâmica aqui de aprendizado de todos os alunos do Tio Uli passa por entender na prática tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que funciona para mim. Para quem não sabe, eu sou investidor há mais de 15 anos da Bolsa de Valores, eu invisto há mais de 20 anos. Sou investidor profissional. Para quem não sabe o que é um investidor profissional, é para quem tem mais de 10 milhões em patrimônio na corretora, tá? Então, só para mostrar como é que eu tenho skin in the game, eu faço isso na prática, eu entendo essas empresas na prática e a grande sacada que eu posso passar para vocês é justamente mostrar aquilo que eu faço, entendeu? Então, aqui eu estou com o balanço da Sabesp, a gente pode trazer essas informações para cá de uma maneira muito fácil, através da Economática. Semanalmente, eu forneço essas informações para todos os meus alunos, para que eles possam, a partir dos aprendizados dos cursos, eles possam fazer as próprias análises deles, entendeu? Então, ó, vou fazer aqui nos últimos 3 anos só, para vocês pegarem só o gostinho de como faz a análise horizontal. Por que horizontal? Porque a gente vai andar com os números na horizontal e assim fica mais fácil de você entender por que desse nome, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a informação do ativo total e vamos ver quanto que isso aqui cresceu com o tempo, tá? Então, nos últimos 3 anos, a gente teve um crescimento aí, em média, de 8,44% dos ativos da Sabesp. E aí, a gente traz isso aqui para baixo. Traz para cá, e a gente começa a entender a dinâmica de evolução dos números, do caso aqui do ativo total, do ativo circulante, do caixa e equivalentes de caixa da empresa, tá? Então a gente vê aqui, ó, que o caixa subiu 38% de 2016 para 2017, de 2017 para 2018 cresceu 49%, e depois a gente teve uma retração de 25% desses números, tá? São todos números importantes? Não. Então a gente vai pegar aqui, ó, contas a receber, é um outro número que eu considero importante, e a gente vai pegar, vai fazer a análise horizontal disso. Eu vou arrastar para cá mais 3 números, a gente vê o número percentual. Olha só, contas a receber está crescendo na média de 9,88%.
Isso é bom? É ruim? A gente tem que comparar com outras empresas do setor para a gente ter uma visão mais ampla do que o setor está passando. Eu, pessoalmente, acredito que o setor de saneamento seja um setor defensivo, e aí a gente tem que entender quais são as dinâmicas do mercado naquele momento para a gente entender aí realmente o que a gente pode fazer, se é uma ação atrativa ou não. A gente vê aqui, ó, agora o estoque da empresa. A empresa não é uma empresa que vende mercadorias, ela tem uma concessão para explorar a venda de águas, né? Por isso que ela é uma empresa de saneamento. Isso, no estado de São Paulo, ela tem várias prefeituras, então é importante a gente ler os relatórios para entender realmente o prazo dessas concessões e muitas outras coisas importantes que eles falam lá nos relatórios, tá? Outra informação que eu acho importante a gente fazer a análise horizontal é realizável a longo prazo. E aí a gente traz essas informações para cá. A gente começa a entender, olha só, o realizável a longo prazo cresceu 675%. Da onde que veio esse crescimento? A gente pode explorar isso. Olha, são os outros ativos não circulantes. Provavelmente aqui é a história da concessão, né? A gente vê aqui, ó, o passivo também pode ser analisado dessa mesma maneira. Vamos olhar aqui as informações mais claras. Então a gente tem um outros aqui, ó, que ele cresceu muito de 331 para 8 bilhões e 194. Isso aqui foi por causa de uma mudança da norma contábil. A gente precisa ir lá no relatório e ler sobre por que essas coisas mudaram, por que mudaram, tá? Mas muito disso vem, gente, da gente pesquisar. É essa análise aqui que vai falar assim, caraca, esse número subiu 675% e era um número já grande, 1 bilhão 168 passou para 9 bilhões e 61. Por que isso aumentou? Então a análise horizontal, ela vai servir para te chamar a atenção para algumas métricas, algumas coisas que aconteceram na empresa e você quer entender por quê, só isso, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em outros. A gente vai ver que a informação ela vem daqui, dessa linha, da parte de outros, tá? E aí, a partir dessas evidências que a gente vai encontrando no balanço, a gente pode fazer estudos mais aprofundados aí sobre o que está acontecendo com a empresa. Vamos ver aqui o imobilizado? O imobilizado não foi, por quê? Não cresceu numa proporção tão grande. Está crescendo numa proporção aceitável aí com o seu ativo, com o seu ativo circulante, com o seu caixa. Aqui, ó, cresceu na média, decresceu 4%. Então, a depreciação deve ter agido em cima desse imobilizado, tá? Vamos ver aqui os intangíveis líquidos. Isso aqui a gente está falando só do ativo ainda, pessoal. A gente precisa passar esse mesmo tipo de estudo para várias outras partes do balanço, tá? Aqui a gente traz essas informações também para esse plano, tá? Então a gente vê aqui, ó, que os contratos de concessão caíram bastante, o valor 37%, porque de alguma forma essa concessão deve estar se extinguindo. Isso é importante você entender qual é o prazo que isso vai acontecer para o futuro. Mas vamos ver aqui as informações do passivo, para a gente entender se existe algum outro valor que a gente precisa correr atrás nas informações das notas explicativas, tá? Que é o relatório mais detalhado sobre o que aconteceu com a empresa. Então, da mesma forma que o ativo total cresceu nesse ritmo, o passivo total ele tem que crescer no mesmo ritmo. Mas aqui a gente vê o ativo circulante que cresceu 10% em 2017 em relação a 2016, 13% em relação a 2018 em relação a 2017. Aí ele decresceu 1,8% de 2019 para 2018, na verdade de 2018 para 2019, né? E aqui a gente vê as obrigações no mesmo ritmo, a gente vê também fornecedores, que é outra conta importante, crescendo aí num ritmo bem forte, cresceu 54% em 2018 para 2017, depois cresceu mais 37%.
Vamos ver aqui os empréstimos, que é uma conta que eu gosto de entender o crescimento. Por quê? Porque isso aqui é a obrigação que a empresa criou com outras pessoas, com outros stakeholders, é o nome que a gente usa, tá, gente? Então, olha só, cresceu 30% num ano, decresceu 20%. Isso aqui pode ser gerenciamento do prazo do vencimento do empréstimo, tá? Isso é importante. É por isso que é tão importante a gente entender essas análises que são muito simples, gente. A gente só está fazendo aqui conta de mais, menos, dividir e multiplicar. Então a gente vê aqui que os dividendos cresceram aí de uma maneira um pouco assimétrica aqui de 2017 para 2016. É importante a gente entender que a empresa ela passou por uma crise muito forte em 2015 e 2016 devido a uma seca que aconteceu no Brasil. Então, esse é um efeito externo aí da empresa que pode ser muito importante na tua análise. Então, por isso que você tem que entender e ir a fundo nesses dados para depois você ir nos relatórios e entender o que aconteceu. Você tem que ler aquela história, como que ela se desenvolveu, tá? Então, vamos aqui olhar agora também os empréstimos de longo prazo, que eles são importantes, eles são de uma magnitude muito maior, tá? Então, vocês veem que esses valores não cresceram de uma maneira descontrolada, isso é importante para quem está observando os números, principalmente para entender a solidez financeira da empresa, tá? E agora a gente chega aqui no patrimônio líquido, que é a riqueza dos sócios. Vamos ver em que ritmo que isso cresceu nos últimos 3 anos. Você pode ampliar essa pesquisa para mais anos, tá? A gente só está fazendo aqui para manter a simplicidade da análise. Deixa eu só ver se está tudo cabendo aqui dentro. Tá sim, tá sim. Tá. Então, olha só, o patrimônio líquido cresceu a 2 dígitos nos últimos 3 anos. Será que isso, de alguma forma, impacta no preço da ação? Vamos aqui olhar rapidinho o preço da ação da Sabesp, só para a gente entender aqui como que isso se comportou. SBSP3 é o código dela. A gente não abriu, né? SBSP3. E a gente põe aqui num período um pouco mais amplo. E a gente pode dar uma olhada aqui, ó, que as ações da Sabesp cresceram muito nesse período de 2015. Saiu lá da casa dos R$ 15 para R$ 53 atualmente. É uma rentabilidade realmente relevante, né? E a gente pode entender que isso tem sentido, já que o patrimônio líquido cresceu 2 dígitos nos últimos anos. Vamos agora entrar aqui na DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, só para entender o crescimento dos números, tá? E aí, na DRE, a gente vai ver o crescimento da receita de 2017 em relação a 2016 de 19,2%, depois ficou estável. Agora, de 2019 para 2018, teve um crescimento de 2 dígitos também, 10%. Os custos cresceram num ritmo menor, olha aqui, ó, cresceu 19% a receita, o custo cresceu 8%. Isso aqui é ganho de margem. Aqui cresceu 0,82, diminuindo os custos em 3%. Aqui cresceu 10% em relação a 2018 e os custos cresceram 4%. O que acontece com o lucro bruto? Ele cresce num ritmo maior, né? Aqui, ó, cresceu 43%, cresceu 7%, cresceu 18%. Tudo isso é bottom line em algum momento, ou é uma contribuição maior para o lucro, para o resultado positivo, e isso vai impactar no peso das ações. Por isso que a gente precisa entender como fazer a análise horizontal, a análise vertical, para que a gente tenha plataforma suficiente de conhecimento para interpretar esses dados. Vou botar até em amarelo aqui, ó, os dados que a gente está olhando. A gente vê a receita também, as despesas operacionais crescendo. Aqui cresceu num ritmo maior do que a receita, também cresceu num ritmo maior, mas aqui a gente teve uma
um reajuste, né, dessas despesas. Isso aqui impactou diretamente no resultado da empresa operacional. Vamos ver isso acontecendo? Então a gente pega aqui o EBIT, ó. Vamos ver aqui que o EBIT, olha, 5 bilhões 235 milhões de EBIT. É uma empresa muito parruda, tá? Olha só, então o lucro operacional cresceu 30% nos últimos 12 meses. Maravilha. Daí, quando a gente volta de 2018 a 2017, cresceu 4,6%. E quando a gente viu de 17 para 16, cresceu 50%, gente. Esse resultado aqui, ele é muito relevante mesmo. E aqui a gente olha a evolução dos resultados financeiros. Teve um prejuízo de 1 bilhão 220 milhões no resultado financeiro. Por quê? Porque essa empresa ela tem uma exposição ao dólar. A gente precisa entrar nas notas explicativas para entender isso melhor, mas como eu já li várias vezes sobre essa empresa, eu sei isso de cabeça. É isso que eu quero trazer para vocês. Capacidade de vocês aprenderem a estudar os ativos para que vocês se tornem independentes, vocês sejam capazes de ir lá estudar um ativo, entender por que ele está evoluindo em certas métricas, por que ele está andando para trás em outras métricas, porque aí você se torna um investidor independente. Por isso que eu quero que as pessoas participem do curso de Factor Investing, que abre dia 11 de agosto, às 9 horas. Eu vou fazer uma live no YouTube, depois a gente vai abrir o curso, mas ele vai ficar aberto por apenas 2 dias, tá? No dia 13 eu já fecho ele, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão demandar. A gente já tem mais de 2.500 pessoas na fila esperando para comprar, mas só que eu só vou abrir 3 grupos de WhatsApp, ou seja, 750 vagas. Então, eu vou casar, né, daqui a 2 semanas. A minha mulher falou: Uli, você não pode ficar atolado de trabalho. Eu quero que você curta o casamento. E aí, por isso que eu não vou aceitar vagas ilimitadas de alunos, tá? Simplesmente não dá, eu não posso decepcionar a minha mulher. E aqui a gente chega nos lucros operacionais continuados, que é equivalente ao lucro líquido também. Mas olha só, gente, você entender que o lucro subiu 253% num ano, caiu 19% no outro e subiu 19% no outro, faz você entender melhor o porquê dessas alavancadas aqui nos resultados, tá? Vamos voltar para cá. E aí a gente entende que o resultado do lucro líquido teve crescimentos, e aí a gente vem entender também um dado importante que eu considero, que é o que? Depreciação. Depreciação é uma saída, não é uma saída de caixa, mas diminui o lucro, ou seja, então gera um benefício fiscal, porque eu pago menos imposto de renda a partir desse momento, e eu posso investir mais tendo esse benefício. Isso acontece também com pesquisa em desenvolvimento, tá? A gente vai aprender a analisar esses detalhes que algumas empresas têm, que podem dar vários insights de como a gente vai investir melhor. Fechado? E aqui a gente olha também o dividendo pago pela empresa. Então, vamos pegar aqui, ó, ABS desse menos ABS desse. Não, esse aqui a gente tem que fazer assim, ó. Esse menos esse sobre esse. A gente vê a distribuição de lucro da Sabesp. Caiu 13% a distribuição de... Não, estou olhando diferente aqui, gente, desculpa. A gente vê aqui que a distribuição de lucro caiu 14,69%, o dividendo pago ao acionista, né? Mas no ano anterior isso aí subiu quase 450%, e no ano anterior teve uma queda de 31%. Então, a gente olhou aqui com a análise horizontal, gente, muitas informações importantes sobre a Sabesp, e amanhã, na próxima aula, eu vou falar sobre a análise vertical, tá? Então, aguardo vocês. Lembrando, isso aqui serve para nivelar as pessoas. A gente tem muito mais conteúdo no curso. Ele abre dia 11 de agosto. As vagas são limitadas. E o preço, assim, é ridículo para tudo que a gente vai oferecer. Porque você vai ter acesso ao WhatsApp do Tio Uli, a comunidade de investimentos no Facebook com o Tio Uli. Você vai ter acesso ao Close Friends. Você vai ter
todos os eventos presenciais que eu já fiz, gravados, acesso a isso, inclusive o evento de aniversário do Tiuli, que teve palestra do Thiago Reis, do Daniel Nigri, do Richard Rittenband, do Luiz Fernando Roxo, do Fábio Figueiredo, entre outras feras aí, tá, gente? Então, guardo vocês amanhã para a continuidade dessa aula, porque é só o começo, não é? Ou não é mesmo? Vamos